E vamos de leitura bíblica. Louvado seja Deus! Esse é o vídeo de número 467, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 4 do livro de Esdras. Isso mesmo, capítulo 4 do livro de Esdras. Diz assim a palavra do Senhor. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes das famílias. Vamos ajudá-los nessa obra, porque, como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes das famílias de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo de nosso Deus. Somente nós o construiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Então, a gente da região começou, a desanimar o povo de Judá e a atemorizá-los, para que não continuasse a construção. Pagaram alguns funcionários para que se opusesse a eles e frustrasse o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, até o reinado de Dário, reis da Pérsia. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Midlete, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta para Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reu e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes nos seguintes termos: o comandante Reu e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elemitas de Sussã, e as outras nações a quem o grande e renomeado Azurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates. Esta é uma cópia da que lhe enviaram. Ao rei Artaxerxes de seus servos que vivem a oeste do Eufrates, é bom o rei ficar sabendo que os judeus que chegaram a nós, da tua parte, vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquelas cidades rebeldes e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, estamos enviando essa mensagem ao rei, a fim de que faça uma pesquisa nos arquivos de seus antepassados. Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revolta desde épocas antigas, movido pelo qual foi destruída. Motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. O rei enviou-lhe a seguinte resposta: ao comandante Reu, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e outras partes, a oeste do Eufrates, saudações de paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa
E descobriram-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes nesse assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta ao rei Artaxerxes para Reú, para o secretário Cisai e para seus companheiros. Eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Meu Deus, está aí, né? Os inimigos entrando em ação para poder barrar a obra, a construção ou a reconstrução do templo, né? Bom, lá, o capítulo 4 do livro de Esdras relata a forte oposição enfrentada pelos judeus que retornaram do exílio ao tentarem reconstruir o templo em Jerusalém. Essa resistência incluiu estratégias de falsas cooperação, desânimo, calúnia e cartas diplomáticas ao rei persa, resultando na paralisação da obra. O esboço desses 24 versículos podem ser assim divididos, né? Primeiro, versículos 1 e 2, a falsa ajuda, versículo 3 ao 5, a recusa, versículo 6 ao 16, cartas de acusação, e versículos 17 ao 24, a paralisação da obra, né? O capítulo 4 de Esdras é altamente aplicável nos dias de hoje, pois trata da oposição à obra de Deus, estratégias de desânimo e a necessidade de discernimento espiritual para manter a pureza, a fé e a constância dos propósitos. O texto relata como inimigos tentaram paralisar a reconstrução do templo. Essas 4 nos ensinam que grandes obras geram grande oposição. A aplicação contemporânea é ter coragem para recusar concessões perigosas, perseverar contra o desânimo e manter o foco no propósito de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe e um grande abraço. Desse que vos fala Pastor Geraldo Magela e até o próximo vídeo, querendo Deus.